Doutora Ana Rita, como a senhora vê a importância da preservação do ecossistema Pantanal neste momento em que a questão ambiental se tornou um tema nacional e mundial? A preservação, ela já encerra em si mesmo a perspectiva de futuro de uma nação, de um país, do planeta. No mundo globalizado, todas as ações elas têm que ser tomadas com muita propriedade, com muita inteligência, com muita capacidade humana, e a preservação é realmente a que tem que estar em todas as agendas de qualquer governo. Mato Grosso é um estado que tem um potencial riquíssimo e nós temos que ter na nossa agenda política, nos nossos programas governamentais, como metas a serem atingidas a preservação, porque a preservação é que vai garantir para o desenvolvimento humano e o desenvolvimento econômico e social do Estado. Qual a ligação que isso tem com a perspectiva dos 150 anos de Rondon no próximo ano? Inicialmente é uma forma de nós reverenciarmos um homem que esteve à frente do seu tempo e que foi muito importante não só para Mato Grosso, como para o mundo. Então nós precisamos ter essa simbologia concretizada no monumento, mas não um monumento estático, um monumento dinâmico, como a proposta do arquiteto Porto Carreira e do arquiteto Molina. Eles propuseram uma obra aberta, que ela vai se moldando de acordo com as mutações que a sociedade for vivendo, e isso vai consolidando um ideário do Rondon, um ideário de futuras gerações, das nossas, das próximas, que tem que ser cultivado. Então esse símbolo é um símbolo da preservação, mas também é um símbolo de um resgate, de um legado que nos foi dado no antepassado através de um homem, de uma pessoa, né, que deixou esse legado fantástico. E hoje, quando nós convivemos já com as consequências dessa não preservação, então nós vemos a necessidade de termos ícones, de termos símbolos que representem a nossa luta, a nossa força, a nossa vontade de fazer da preservação. Nós não podemos ter a preservação como uma bandeira ideológica. A preservação ela tem que ser a essência de perspectiva de futuro. A preocupação com o que nós temos hoje e com o que as futuras gerações vão herdar através da nossa atuação. No memorial do Marechal Cândido Mariano Rondon, aqui em Mimoso, que é exatamente a vila onde nasceu o Marechal Cândido Mariano Rondon, e esse memorial está sendo construído, a estrutura metálica. A nossa ideia, e que nesse momento recebe apoio da arquiteta Ana Rita Maciel Ribeiro, que é candidata a deputada federal, para estabelecer aqui não só o memorial, mas que esse memorial se transforme num centro de referência de estudos de sustentabilidade do Pantanal. Propiciar um conhecimento maior sobre a biodiversidade, a flora, a fauna, os peixes e tudo isso, e a questão da hidrologia da região, que é fundamental. Bem, estamos aqui no escritório do arquiteto Porto Carreiro, que é o autor do projeto do Memorial Rondon. Então, Porto Carreiro, como se situa esse memorial dentro da história de Mato Grosso, a importância de Rondon? A obra do Rondon que extrapola, né, as fronteiras do nosso estado, do nosso país, é um vulto assim da humanidade e é uma figura exponencial. E o governador Dani de Oliveira, em 1997, colocou como uma prioridade para o governo dele fazer o memorial, colocar o memorial como uma obra importante que traria também para aquela região um movimento, assim, um fundamento econômico, né? Porque naturalmente que o memorial está inserido dentro de um contexto que o Dante falava muito isso, que seria do ecoturismo. Então o memorial teria também essa característica, assim, além da homenagem a Rondon, trazer para cá aqueles visitantes que querem conhecer o Pantanal, conhecer toda essa região, que é uma das coisas mais bonitas do mundo. Mas eu queria até completar aqui
Everton, porque o projeto é um projeto que eu fiz junto com o Paulo Molina, que é o coautor do projeto, trabalhava comigo aqui na época. Em termos de desenvolvimento sustentável, o que simboliza isso aí, esse memorial? Já que o Rondon foi um homem que pensou já, né, no início do século passado a integração brasileira. Olha, esse é um ponto assim para mim muito caro, porque o desenho do projeto ele tem uma referência no desenho das casas indígenas. E as casas indígenas, o desenho das casas indígenas é carregado de tecnologia sustentável. É uma coisa que nós deixamos muito tempo de perceber. Nós deixamos de olhar e achávamos como uma coisa menor, assim, né? Puxa, que essas casas indígenas parece que não têm tanto interesse, mas a verdade é que elas têm sim muito interesse. São desenhos extremamente adequados ao clima, ao relevo, à topografia, enfim, as condições que eles viviam aqui são casas inteligentes. Mas a questão indígena, sinceramente, é uma das mais importantes para o Brasil. Acho que o nosso país é um dos únicos que ainda mantém uma população indígena ativa, né, minimamente condicionada dentro das reservas indígenas, das terras indígenas. Isso tudo nós devemos a Rondon. E o desenho do memorial, ele traduz uma grande aldeia, e dentro desse desenho da aldeia está colocado o que eu estou chamando aqui de tecnologia de construção indígena. Então você tem o pé direito alto, o corte ogival, a cobertura com 2 camadas, que vai ajudar a refrescar a cobertura e reduzindo o consumo de energia, né, a iluminação natural assim bastante ampla, enfim, é um projeto que cabe assim perfeitamente como uma referência do ponto de vista de sustentabilidade naquela região que ele está colocado, que é um dos lugares mais bonitos do Brasil. Eu acho que é a Baía de Mimoso, o lugar onde o Rondon nasceu. E como você viria, por exemplo, a hipótese de a gente associar o memorial a um instituto ou um centro de referência de desenvolvimento sustentável do Pantanal? Olha, eu acho que esse é um caminho que provavelmente o memorial estava fadado a assumir, né? Acho que é uma direção assim, para o desenvolvimento, para a solidificação mesmo do memorial. Dentro da proposta do memorial, nós temos aquela parte do pavimento de chegada, que é como se fosse um grande deck, né? É uma área comunitária, onde a população de Mimoso vai poder vender artesanato, os guias turísticos da região vão estar por ali. É uma área aberta, totalmente comunitária, para os turistas e para a comunidade. A parte superior, que é o mezanino, é onde fica o acervo do Rondon, que é interessante dizer também que a proposta do memorial, isso veio desde o nascimento da proposta lá com o Dante, que ela fosse um acervo assim, sempre um acervo temporário, uma coisa dinâmica. Então você tem coisas dele em Nova York, tem coisas dele no Rio de Janeiro, na Turquia, na Bélgica, espalhadas pelo planeta todo, e aqui parte do mezanino seria a biblioteca, que vai funcionar como um apoio para os pesquisadores da região, mas também é a biblioteca da Escola Santa Claudina, que é a ligação com a escola que o Rondon construiu e doou para o Estado, que está lá até hoje, melhor do que a maioria das escolas que a gente tem hoje em dia. Mas então, essa ligação com a biblioteca é muito importante, porque volta lá no início, quando o Rondon, criança ainda, né, recebeu essa notícia que, quando o pai, antes de morrer, pediu: olha, eu queria que, se nascesse um menino, que ele fosse para Cuiabá estudar, para que ele pudesse ajudar a nossa gente. Então a ideia de voltar para a biblioteca é recuperar essa ligação dele com a escola, que depois ele construiu. E por fim, um laboratório de campo, que já foi pensando nessa ligação com as universidades. Então um laboratório de campo pequeno, mas para aquele pesquisador que estiver em campo, que estiver no Pantanal, ele tem um mínimo de apoio ali. Toda essa estrutura está contida dentro dessa pequena aldeia, né, de 63 metros por diâmetro. Ok, eu lhe agradeço então a atenção, Porto Carreiro, e vamos ver se a gente consegue articular algum entendimento para a gente fazer coisas conjuntas aí com a Associação Marechal Rondon. Eu confio nisso, vamos em frente. Muito obrigado.